Falando agora sobre o tamanho da palavra. É importante a gente saber como calcular o tamanho da palavra, porque ela vai ser muito importante para tanto a representação do problema que a gente quer, quanto para a possível expansão do nosso sistema. Então, digamos, como que a gente calcula e como que esse número sai, antes de dar um exemplo. A gente sempre calcula isso baseado em bit. Então, vou colocar aqui 1 bit. Ele consegue representar até dois problemas, duas situações, ou 0 ou 1. Então, isso a gente pode chamar aqui de aberto e pode chamar de fechado. Então, a nossa porta vai estar aberta, a nossa porta vai estar fechada. Ou a água vai estar escorrendo, a água vai estar fechada, se a torneira estiver fechada. Então, são várias situações que nós conseguimos representar com apenas um bit, mas não todas. Então, digamos que nós queremos representar o A, B, C ou D, as respostas que a pessoa vai dar lá dentro do sistema. Com um bit não vai conseguir, a gente não vai conseguir colocar isso, não vai ser o suficiente. Nós precisaremos de 2 bits, porque 2 bits nós conseguiremos representar até 00, 01, 10 e 11. Então, 2 bits vai ser o suficiente, porque nós temos até 4 representações do nosso problema. Vou colocar aqui. E aqui nós temos, nós conseguimos resolver até 2 situações. Aqui nós conseguimos resolver até 4 estados. Então, 2 estados ou 4 estados de um determinado problema. Mas, e se nós quisermos resolver um número maior, ou existe uma fórmula para isso? Então, digamos que, vamos colocar um exemplo aqui. Nós temos um carregador, estamos fazendo um novo carregador de pilhas, tem até o plug. Só que esse carregador de pilhas, ele vai estar com a tampinha fechada. Ele sempre vai estar com a tampa fechada, o usuário não vai conseguir ver, mas ele vai ter um visor aqui na frente que vai falar quantas pilhas tem dentro daquele carregador. Só que nós precisamos codificar esse carregador, a gente precisa saber quantas pilhas cabe primeiro. Vou dar um zoom aqui nesse nosso carregador e a gente vai ver que ele cabe 1, 2, 3, 4 pilhas e 3 baterias, aquelas redondinhas que vai dentro de LED. E então essa é a quantidade máxima que cabe. Então nós precisamos ver, nós vamos falar quanto é e não quais estão colocadas. A gente não vai dizer que a pilha número 1 e a pilha número 3 elas estão colocadas, e sim que tem 2 pilhas colocadas. Então vou numerar primeiro: pilha 1, pilha 2, pilha 3, pilha 4, pilha 5, a 6 e a pilha 7. Isso tudo para identificar só qual que é o tamanho da palavra. Então nós temos 7 pilhas aqui, mas temos 8 estados. Por que 8 estados? Porque pode ter nenhuma pilha também lá dentro. Então, se não tiver nenhuma pilha lá dentro, vai ser um estado possível também. E ao invés de fazer a conta manualmente, a gente vai tirar da fórmula aqui. 2 elevado a n vai ser a quantidade de problemas que o nosso bit consegue responder, que a nossa palavra consegue responder utilizando o bit como base. Então, o que isso quer dizer? Como que isso vai representar? Se eu tiver 2 elevado a 1, isso é igual a 2, que são 2 soluções. Se eu tiver 2 elevado a 2, isso aqui é 2 vezes 2, ou seja, 4 soluções. Se eu tiver 2 elevado a 3, isso aqui é 2, vezes 2, vezes 2, que é igual a 8 soluções. E, consequentemente, se eu tiver 2 elevado a 4, isso aqui é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que são até 16 estados possíveis dentro do meu sistema computacional. E vamos só recapitular. Então, eu tenho 0 pilhas, eu tenho 1 pilha, 2 pilhas, 3 pilhas, 4, 5, 6 e 7 pilhas. Isso aqui, se a gente pegar, representa 8 estados. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados possíveis do nosso sistema computacional dentro do nosso sistema de carregamento de pilhas, do nosso carregador de pilhas aqui. Então, nós precisamos identificar, a partir desse visor, qual que é a quantidade. E nós temos 8 estados. Então, digamos que para 0 pilhas, primeiro, o que a gente vai utilizar? Nós utilizaremos 3, o tamanho da nossa palavra, porque vai ser o suficiente para representar 8 estados que está aqui embaixo. Então, deixa eu apagar isso aqui.
8 estados que nós vamos utilizar, então são 3. Então, para identificar que existe 0 pilhas, então eu coloquei, ó, quantidade de pilhas. E aqui vai ser o estado em binário. A representação binária da quantidade de pilhas. Vamos ver se eu consigo fazer uma linha retinha aqui. Não, eu acho melhor deixar uma embaixo da outra. Então, para a representação binária, a gente vai utilizar 3. Não sei se vai dar certo ainda. A partir do cálculo matemático deu certo, mas vamos fazer isso na mão para ver se vai dar tudo certinho mesmo. Então, para a quantidade de pilha 0, em binário, a gente vai representar 0, 0, 0. Para a quantidade de pilhas 1, a gente vai representar 0, 0, 1. E assim consequentemente. 0, estourou, não tem o número 2 dentro da representação binária, por isso o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse número para cá, então ele vai ficar 1, e zerar o da direita, 0. E aí a gente vai colocar 0, 1, e aí adiciona 1. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Não tem mais como colocar uma outra representação. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar 1 para cá e zerar os da direita. E assim, consequentemente, vai repetir até colocar tudo. Opa, acho que eu coloquei errado aqui, né? 1, 1, 0, 1, 1, 1. E essas aqui são as representações. Então, vamos ver se está tudo certinho aqui. Bacana, sem problema. E isso que representa? No momento que a gente lê 0, 1, 1, nós vamos ler 3, que consequentemente é a representação em decimal que a gente vai ver um pouco mais para frente. Essa que vai ser a representação dentro do nosso sistema. Então, o tamanho da palavra necessária para podermos codificar ou podemos quantificar quantas pilhas tem dentro do nosso carregador, o suficiente é 3. O que isso direciona? O que isso, porventura, pode ocasionar? Se a gente decidir colocar mais um carregador de bateria aqui, nós não temos uma palavra necessária. A quantidade, o tamanho da nossa palavra não suporta isso. A gente vai precisar de uma representação maior. Mas esse não é o nosso caso, não é isso que a gente está utilizando. É para identificar o tamanho, a quantidade de bits necessária para representar o nosso problema. Isso aqui vai ser muito útil na hora da programação para Arduino, para programação para automação, é muito bacana. É importante ter isso aqui em mente, porque a gente vai utilizar para várias outras situações. O tamanho da palavra é muito necessário, foi muito utilizado e é muito utilizado para fazer as nossas representações. E colocando esse valor 2 elevado a n, nós conseguimos identificar qual que é o tamanho da palavra a partir de n. Então, o n ele vai representar quantos binários nós precisamos para representar o nosso problema real. O nosso problema real, nós precisaríamos de 8 estados. E nós identificamos que com 3 representações em binário, 3 dígitos em binário, nós conseguimos representar a nossa situação real, que é para esse sistema. Então é assim que é escolhido um tamanho da palavra, é a partir de 2 elevado a n. Qualquer dúvida, posta no vídeo aí embaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado, valeu!